E agora, nesse momento, nós abrimos, mesmo que de forma bem breve, né, bem objetiva, para as perguntas, né, para os questionamentos que, porventura, quiserem fazer. Basta levantar a mão, por favor. Peço apenas a objetividade na questão e o direcionamento a um dos três palestrantes, por favor. Também a identificação, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a mesa, né, agradecer pelo evento. Meu nome é Renato Dolabella, sou presidente da Comissão de Terceiro Setor da OAB de Minas Gerais. Eu queria fazer duas perguntas para os três palestrantes. Uma a respeito do artigo 39 da lei que estabelece responsabilidade pessoal de dirigente da instituição pelo cumprimento das metas pactuadas no termo de cooperação ou termo de fomento. Ver o que eles entendem a respeito dessa inovação, porque isso não existia na legislação de convênio anterior, pelo menos aqui de Minas não, e se isso seria, no entender dos palestrantes, uma evolução de alguma forma, né? Porque particularmente entendo que não é evolução de forma alguma nesse sentido. E outra pergunta, na questão da inconstitucionalidade, foi discutida a questão do contrato, né? Ou da natureza ou não de ser contrato, as parcerias. Mas existe uma segunda discussão no que diz respeito à competência da União para editar normas gerais, mesmo sem entender que os termos são, de fato, contratos. E vários dispositivos do marco, eles descem ao nível de concretude, onde se questiona se, de fato, são normas gerais. Então, nesse sentido, a gente poderia entender que onde estados e municípios tenham regulamentação específica, como é o caso de Minas Gerais, se nos aspectos concretos prevaleceria a legislação local e não o marco regulatório, que ficaria limitado nesse ponto à União. Obrigado. Renato, boa tarde. Com relação ao seu segundo questionamento, eu acho que é um desafio mesmo que nós vamos ter que enfrentar, porque esse avanço da legislação federal em vários temas, isso remonta a situações que nós já vivenciamos em outras leis, como a lei de PPP, tal como foi também feito dessa forma, embora ela tenha lá um dispositivo que vale exclusivamente para as PPPs federais, mas ela também veio com o caráter de criar as normas gerais, e Minas foi o estado pioneiro na legislação de PPP. Nós já tínhamos leis de parceria público-privado quando veio a legislação federal. Então, eu acho que há a necessidade de fazer uma releitura desses dispositivos, porque essa atuação legislativa federal, ela não pode, de forma alguma, diminuir a legislação daquilo que é peculiar a cada ente federado. A gente não pode entender uma parceria público-privada, ou melhor dizendo, uma relação de terceiro setor firmada no estado de São Paulo, Minas, onde a gente viu ter maior concentração, e o mesmo rigor e as mesmas exigências no estado do Amazonas, onde muitas vezes o que pode acontecer, né, conselheiro, é ficarmos mesmo com um número diminuto de entidades, porque aquelas mais, né, simples, ou simples no sentido de estruturação mesmo, elas não vão conseguir chegar a esse processo de qualificação. Eu acho que a realidade vai mostrar a necessidade de nós repensarmos, até nesse ponto mesmo de definir as exigências para a formatação dos termos. Eu acho que nós vamos encontrar demandas e realidades que vão mostrar talvez a ineficácia da lei em vários cantos do nosso país. Então, realmente vai para além da discussão de ser contrato ou convênio, essa atuação, né, avançada do governo federal, alargada do governo federal, em definir aquilo que ele entende como norma geral, né?
E com relação à responsabilidade do gestor, eu acho que é uma tendência nós termos responsabilização pessoal. Muitos tribunais de contas têm também atuado, avançando um pouco nessa análise, mas aqui eu acho que é muito relevante a gente definir essa matriz de responsabilização, né? Só para me fazer mais claro, a responsabilidade do artigo 39, ela não expressa que ela vai existir no caso de malversação de recurso. Ela pode, inclusive, ser interpretada como responsabilidade objetiva pelo não cumprimento em termos absolutos pela forma como ela foi escrita. Então, o meu questionamento não é no sentido de responsabilização do dirigente quando ele desvia recurso, quando ele superfatura ou quando ele realmente age de forma errada. Isso é muito claro e tem que haver responsabilização, sim, porque o próprio Código Civil também estabelece isso. A minha pergunta é porque parece que a lei quis gerar uma responsabilidade adicional no sentido do diretor ser um verdadeiro fiador do convênio. E lembrando que são entidades sem fins lucrativos, com muitos diretores que são voluntários e nem recebem. E eu, na minha advocacia do terceiro setor, eu tenho percebido até um movimento nesse sentido que vai de encontro com a fala do conselheiro, no sentido de entidades que não vão querer ser parceiras. Então, é essa a colocação. Não no caso de malversação que os tribunais de contas e o judiciário condenam com razão. Até porque, se a gente for analisar sobre o foco do agente, responsabilidade objetiva deve ser afastada, né? A gente tem sempre que perquirir o dolo ou culpa, uma vez que para a pessoa física a gente parte do pressuposto da responsabilidade subjetiva, né? Então, acho que a interpretação da norma tem que ser com cortes, de forma a que ela não, de fato, avance num sentido de inoperância. E o gestor vai ter o receio de firmar qualquer parceria, né? O senhor quer acrescentar algum detalhe? Henrique, sobre esse assunto da responsabilidade? O alento mesmo o cumprimento mais alargado dos resultados, uma prestação de contas mais flexível, né? Obrigado. Pro gestor que assume esse grau de responsabilidade, né? Só mesmo isso, eu acho que corre o risco de afugentar mesmo. A gente até discutiu isso em outro evento, foi suscitado em outro evento, né? Mas o alento, por um contraponto, é o resultado da prestação de contas mais alargada que a legislação traz. Obrigado. Então, mais algum questionamento? Tá para Daniela. Professor, eu não sei se eu perdi a relação com as OCIPs. A legislação não foi revogada. Vai haver uma convivência dessas duas? Essa é a primeira pergunta. A segunda é mais uma observação. Gostei muito, queria até parabenizar, muita utilidade a presença aqui. Talvez a gente tenha que fixar muito na transição, procedimentos para a transição. Está falando como gestor que gere uma área que tem muita prestação de serviço continuado. Quais serão os procedimentos? Porque se a gente sentir insegurança nesses procedimentos, a melhor forma de não correr risco é não fazer. Só que não fazer, no nosso caso, significa um prejuízo imenso. E a outra questão, naqueles critérios da guerra, da urgência. É uma interpretação será muito, fico imaginando para vocês aqui, quem é do controle, né, externo, como avaliar a urgência? Um idoso num asilo é uma urgência. Tem uma cidade que você pode ter um chamamento, um determinado asilo que já presta o serviço, necessariamente o outro apresenta melhores condições, mas ser humano, você não vai tirar pessoas de um asilo para conviver com uma organização que surgiu como corporação, porque vai se organizar melhor do que a PAI, do que a Sociedade São Vicente de Paula, e a vida como ela é, que a gente conhece no interior de Minas. Então, é uma preocupação. E mais uma, para exemplo, o Miola, em 97, eu era vereador em Belo Horizonte. O primeiro projeto meu que virou lei aqui foi chamado Lei das Parcerias, que caminha nessa linha de chamamento público, habilitação. Então, talvez depois no campo operacional, o grupo técnico pode verificar como que a prefeitura vem procedendo, aí mais no campo da gestão, como que ela realiza, operacionaliza, isso só para
Mas parabéns aí. Bom, com relação ao CIP, de fato a lei 9.790 não foi revogada, mas por uma disposição da nova lei, o que a gente observa é que nós vamos ter um período em que haverá uma convivência entre esses modelos, mas a tendência é que as parcerias que forem extinguindo no decorrer do tempo e as novas que serão formatadas já vão ter que ser formatadas no formato da 13.019. Então, uma entidade cujo contrato de termo de parceria venha a vencer, a expirar, para que ela consiga um novo projeto, né, um novo repasse de recursos, ela tem que ter as exigências devidamente comprovadas com base na legislação. Né? Bom, me permite. O pessoal vai ficar bravo comigo porque iriam sair agora, eu vou retê-los mais alguns minutos. Não, mas é que eu gostei muito da intervenção do doutor Renato. Eu chamava de colega, eu já fui advogado também, não é? Eu espero que você faça o Tribunal de Contas um dia. Muito bom. Quem sabe? Mas eu gosto muito de ouvir essas colocações assim que me fazem refletir, que me fazem... Aí eu estou aqui olhando o artigo 39, doutor Renato, eu não consigo identificar essa perspectiva. Não estou diminuindo a sua preocupação, fique muito claro isso. Mas não consigo identificar essa perspectiva, porque aqui, a rigor, nós estamos lidando mais ou menos na mesma dimensão com que a Constituição se relaciona com o gestor público. Aqui ele é gestor de um determinado montante de recursos públicos, cuja aplicação vai se dar sob a forma desse regime de colaboração e de parceria. Então, eu creio que, do meu ponto de vista, pelo menos, eu ainda não identifico uma situação de risco, digamos, embora eu identifique, sim, acho que devo ter dito isso, que o conjunto da norma, das suas regulações, pode ser um fator, digamos assim, inibidor em relação a determinados gestores de organizações não governamentais e os seus quadros, em relação a isso sim, porque, de fato, há uma expressa previsão de responsabilidade, mas eu acho que ela não se aparta do que prevê o artigo 70 da Constituição para todo aquele que arrecada, administra, gerencia, etc., recursos públicos. E em relação ao ser norma geral, eu concordo com a observação, aliás, também já fiz em algum momento, que essa norma deveria ter tido presente a Federação Brasileira, o presidente Sebastião Eveste, com as suas assimetrias, com as suas diferenças, isso é verdade. Agora, a mim, e eu tenho a tranquilidade de não ser um constitucionalista, um administrativista, eu posso falar assim, com uma maneira um pouquinho mais livre nesse processo. Quando a Constituição fala em contrato, nós temos que fazer essa leitura, me parece, a Constituição com a sua perenidade, com o seu caráter permanente. O ordenamento jurídico vai experimentando inovações. Esses modelos de organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, agora as organizações da sociedade civil, eles são inovações que decorrem daquele modelo da reforma de 1998, mas subjacente aqui tem características inerentes a uma relação de contratualidade, não é? De recebimento de recurso, de contraprestação de um determinado serviço, de análise de resultado desse objeto avançado. Mas vou levar também, junto com as outras aqui, para minha reflexão, para aprimorar o que já apontei, anotei acerca desse tema. Gostei muito de lhe ouvir sobre isso, viu? Não, sobre a urgência... Só para gravar. Obrigado. Só sobre a questão da urgência, estou relendo o artigo 30, que é o caso, o marco regulatório é mais rígido ainda do que a lei 8666, que também traz os critérios de urgência e emergência. A urgência aqui abrange só dispensa para o gestor público chamar outra entidade qualificada no processo de seleção. Então, se a primeira selecionada por critérios aqui de paralisação da atividade, de alguma limitação, não conseguir continuar prestando o serviço, eles convoca a segunda colocada do chamamento público, ou a terceira imediatamente após, para dar continuidade.
Se não houver, a gente tem que encaixar num dos casos aqui, num outro caso de dispensa ou de inexigibilidade. É mais se no caso de... Nesse caso ali, você pode entender que eu acho que a gente já é mais restrito. E ainda na Lei 8.666 a gente tinha aquele prazo das propostas, né, que vale por 60 dias. Os licitantes seriam dispensados. No marco regulatório não existe, né? Mesmo depois de vários meses de prestação de serviço, se houver paralisação, o gestor pode chamar o segundo, o terceiro, eventualmente classificados, né, no chamamento. Muito obrigado.